Senhor é bom, maravilhoso, gracioso, majestoso, santo, né, Janaína? Ele nos sustenta. Bendito seja o nome do Senhor por esse dia, em que Ele tem nos sustentado, né? Que Ele tem nos fortalecido. Antes de entrar na palavra, mais uma vez, obrigada, pastor Roberto, obrigada, pastora Glória, por confiar o culto, né, da igreja a mim, ontem e hoje. É um privilégio estar aqui. Privilégio. E eu quero rapidamente anunciar aqui aquilo que Deus tem nos dado, e temos registrado em livros. E o pastor Ciro está sentadinho atrás, achei que ele ia ficar sentadinho aqui, mas ele está lá quietinho, junto à mesa dos livros. Pastor Ciro, meu esposo. Os irmãos podem conferir com ele depois os livros que temos lá. Deus é muito lindo, a gente ora, busca, pergunta, ele responde. Nós vamos para Josué capítulo 2, e Deus me falou claramente neste dia, orando por esta noite. Ele disse assim: florescendo e frutificando em meio à crise. Florescendo e frutificando em meio à crise. Imediatamente ele me levou para esse texto, que é o texto de Josué capítulo 2, onde nós vamos meditar sobre essa proposta de florescer e frutificar quando as coisas estão críticas. Vamos conferir? Disse: enviou Josué, filho de Nun, 2 homens, secretamente, como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens, e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizeram subir ao eirado e esconderam entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Vamos para o verso 9. Verso 8. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse: bem sei, preste atenção nisso aqui, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Agora, preste atenção, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai e vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também denunciareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai, a minha mãe, como também aos meus irmãos, as minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Até aqui, depois nós vamos considerando o restante do capítulo, e um pouquinho mais à frente também. Florescendo e frutificando em meio à crise. Esse texto é muito conhecido, essa passagem da conquista, né, do povo de Israel entrando na terra prometida.
sentido, a conquista de Jericó é muito conhecida. Vamos entender aqui a respeito da vida dessa mulher que escolheu fazer o que é certo, e ela floresceu e frutificou. O homem que aqui está também, escolhendo fazer o que é certo. Você pode ter certeza que você vai florescer e frutificar, ainda que em meio à crise. O que é uma crise? Uma crise é quando foge do controle alguma circunstância, alguma situação que nós não temos controle, e aquilo provoca grande dor em nós. É uma crise, né? Nós estamos vivendo uma crise do governo. Estamos vivendo uma crise moral. Você ora, você chora, mas você não tem controle sobre todo, a não ser sobre si mesmo, sobre a sua casa. Então, uma crise é algo que foge do esperado, algo que foge do controle e provoca em nós grande dor. Vamos entender aqui a situação dessa mulher e vamos conferir como que essa mulher floresceu e frutificou a partir da sua escolha. Então, Josué manda os espias, ela recebe na sua casa e as estratégias de Deus. Aquela mulher era uma mulher, como o texto diz, né, era uma prostituta, e todas as referências feitas a essa mulher aparece aí esse detalhe, vamos dizer assim. Então, era uma casa que recebia homens, e possivelmente passaria despercebido, né, outros homens entrando ali. E a ordem de Deus era que Josué tomasse Jericó, e Deus deu a Josué todas as estratégias para tomar a cidade. Deus disse: olha, pegue a arca, pegue 7 sacerdotes com 7 trombetas, vão rodear a cidade 6 dias, no 7º dia 7 vezes, vão tocar as trombetas, vão gritar. Vamos entender que esse grito aqui foi louvor, foi um grito dizendo quem é Deus, dizendo a quem eles serviam, quem é Deus na sua vida, a quem você serve. E no ato do povo de Israel, gritando, adorando, as muralhas ruíram, muralhas que eram imensas, casas eram construídas ali, ruíram e o povo entrou na cidade. Essa era a estratégia. Mas aqui, antes do acontecimento, esta mulher recebe os espias e, como nós lemos, ela os oculta do rei de Jericó. E nos chama a atenção a postura dessa mulher chamada, né, não só chamada, mas essa mulher que era uma prostituta. O texto vai dizer que ela chega para os homens e diz: olha, eu sei o que está acontecendo. Não tinha WhatsApp na época, não tinha redes sociais, mas as pessoas se comunicavam. Olha, viu o que aconteceu? Olha, esse povo que está aí por perto aí, é o povo que atravessou o Mar Vermelho. As águas do mar se abriram. Olha, esse povo é o povo que destruiu 2 reis, 2 grandes reis. Esse povo está se aproximando. Olha, eu ouvi dizer, o viajante tal passou por aqui e nos contou a respeito. Ela era bem informada. Diga para mim, bem informada. Para florescer e frutificar, nós temos que estar bem informados do que Deus está fazendo. Estou falando ficar bem informado a respeito da vida do outro, para fofocar as redes sociais. Mas nós precisamos estar bem informados daquilo que Deus está fazendo, e aquela mulher era muito bem informada. E ela diz assim para os homens: olha, tudo bem, eu escondi vocês, mas nós vamos fazer um trato. Eu preciso que você preserve minha vida, toda a minha casa, toda a minha família, porque temos ouvido o que Deus tem feito. E ela diz assim: porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo
E frutificar em tempo de crise é preciso conhecer quem é Deus. Não só de ouvir falar, mas de entender e armazenar no coração uma fé ativa, uma fé operante, que foi o caso dessa mulher. Alguém pode perguntar, mas se essa mulher estava crendo em Deus e se mantinha na vida que ela tinha, a partir desse momento Deus muda a vida dela. Porque ela reconheceu quem era Deus. Então, queridos e queridas, para a gente florescer em tempo de crise, o primeiro princípio que nós encontramos nesse texto é: precisamos ter conhecimento de quem é Deus. Quem é Deus? Ele é o Senhor em cima dos céus e embaixo na terra. Significa que Ele está entronizado no alto e sublime trono, como Isaías contemplou, registrado no capítulo 6. Significa que Ele tem domínio sobre tudo e sobre todos. A gente se angustia com todo um cenário nacional, mundial, mas quando a gente se volta para Ele e a gente tem esse entendimento de que Ele está assentado no trono, de que Ele governa, que Ele não deixou de ser Deus, que nenhuma circunstância pode mudar a verdade de que Ele está entronizado, a gente respira e diz: ó, Pai, aquietai. Minha alma se aquiete no Senhor, porque Ele é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Então é preciso ter o conhecimento de quem é Ele. E é preciso deixar que esta fé seja ativada dentro de nós e nos leve a uma ação. A segunda coisa que nós precisamos observar à luz desse texto, né? A Bíblia é riquíssima, nós poderíamos abordar esse tema em tantos outros textos, mas é o que o Senhor nos deu para essa noite. A segunda coisa a ser observada: nós precisamos, para florescer e frutificar em meio à crise, nós precisamos reconhecer as oportunidades de Deus. Aquela mulher reconheceu na visita daqueles espias uma oportunidade de preservação da sua vida e preservação da sua casa e família. Quantas vezes Deus traz a oportunidade e nós não a reconhecemos como sendo a oportunidade de Deus na nossa vida? E deixamos de florescer porque fugimos, porque temos medo, porque não conseguimos, porque alguém nos assustou. E não sei por que me lembrei aqui de um episódio que eu quero compartilhar há alguns anos, e eu diria que muitos anos atrás. Numa bela quarta-feira eu disse assim, falando, compartilhando com um casal de amigos, eu disse assim: sabe o que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de fazer um programa de rádio. Porque o rádio entra nas canções, não é assim, pastores? O rádio entra na favela, no carro. Eu gostaria de fazer um programa de rádio para repartir a palavra. Quarta-feira. Diga assim: Deus ouve o nosso coração. Deus ouve o nosso coração. No sábado, no casamento da minha irmã, pastora Rosalia e Arthur estavam lá, cantando, adorando o Senhor. E aí ele chegou, ele se aproximou de mim e falou assim: você está sabendo que tem uma rádio aí, que a gente está aí montando uma rádio? Eu falei: não estou sabendo. E realmente, diante do meu Senhor, eu não tinha nenhum conhecimento. Estava tudo muito novo. Ele disse: eu estava pensando em fazermos um programa para mulheres e pensamos em você. De segunda a sexta, 2 horas. Você topa? Deus é bom. Deus é bom. Oportunidade. Sonho do coração. Com oportunidade que Deus cria, porque Ele cria onde não tem, onde não existe, nem isso que a Bíblia diz, Ele cria. Amém. E aí eu estava muito feliz, muito grata. Falei: meu Deus, como o Senhor ouviu meu coração. Como assim? Isso é de Deus. Falei com ele: pastor, quarta-feira eu falei desse desejo. Aí recebemos um casal de amigos em casa, outro casal. E aí eu
muito animada compartilhando. O rapaz, que é de um temperamento extremamente melancólico, vira para mim e diz assim: aliás, você vai fazer um programa de segunda a sexta, 2 horas de programa? Você tem uma equipe de produção? Aí a Sandrina aqui parou para pensar, né? Equipe de produção? Não, eu não tenho. Ele falou: você é doida? Fazer um programa assim, você é doida? Aí eu fiquei tristinha, eles foram embora. Aquela noite eu quase não dormi, pensando, orando. Até o momento que o Espírito de Deus falou comigo: quem disse que você não tem uma equipe de produção? Você tem 3. Pai, Filho e Espírito. Oh, entendem isso, amados do Senhor? Quando Ele, que é esse Deus em cima dos céus e embaixo na terra, como Raabe também definiu, quando Ele está no propósito da oportunidade, não existem barreiras. Ele é fiel. Ele é fiel, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. E a minha equipe de produção foi infalível. Mais de 2 anos. Eu sendo ajudante, meus filhos na adolescência, lavando, passando, cozinhando, limpando. Levantava cedo, adiantava almoço, sem dinheiro, catando moedinhas para pagar a passagem, indo para a rádio. E ele me dizia assim: o tempo que eu me prostrava diante dele para buscar o que ele queria, ele falava: pega tal revista, lá no armário, lá está o assunto. E Deus entrou nos lares, e Deus curou, e Deus salvou casamentos. Deus curou emocionalmente, fisicamente. Não faltou assunto, não faltou tema. Me deu toda a organização dos programas, porque Ele é Deus em cima dos céus, embaixo da terra, e nós precisamos discernir as oportunidades que Ele cria para a realização da sua obra, porque nós existimos para florescer e frutificar em prol do reino do Senhor. Não é visão da nossa, como eu disse ontem, a última fala minha ontem. Não é visão do oh, sou eu, quem sou eu? Não, é Ele, a questão não somos nós. A questão é o agricultor. João 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. O ramo tem que estar ligadinho. Então não somos nós, mas é Ele, porque a semente e a terra sem o agricultor para nada serve. Concorda comigo? Pode ter a semente lá no celeiro, pode ter uma terra extraordinária, mas não tem quem cuide, não tem o agricultor. Então a questão não somos nós como sementes, não somos nós como terra, mas a questão é o agricultor, que Ele é, e Ele é esse Deus em cima dos céus e embaixo na terra. E esta mulher, talvez desprezada, talvez criticada, ela reconheceu isso. Ela absorveu o conhecimento de quem era o Deus de Israel. Ela reconheceu a oportunidade. Ela usou de estratégias. Estratégias. Meu irmão, busque de Deus estratégias para o seu trabalho. Porque Ele vai te dar. Se você perguntar, Ele vai te dar. Não sei qual é a sua área, com que você trabalha, mas se alguma situação, se existe uma crise, pergunte para Ele. Olha, eu até estou pensando nessa palavra, deixa eu abrir um parênteses aqui. Pastor Gregório, posso abrir um parênteses e falar para os homens? Homens de Deus. Homens de Deus que estão aqui. Eu sei que da natureza masculina, Deus assim fez. É da natureza do homem, eu resolvo, não é assim? Eu resolvo. Eu faço.
E é ótimo que o homem resolva e faça, é necessário, é preciso. Mas resolva e faça na dependência daquele que é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Pergunte para Ele, busque dele, busque estratégias. Senhor, qual é a estratégia para enfrentar essa situação? Qual é a estratégia para o meu trabalho? Qual é a estratégia para o meu casamento? Está comigo, Senhor. Mulher está muito lixosa. Qual é a estratégia para alcançar o coração dela? Ela está se sentindo não amada como deveria? Buscar de Deus, depender dele. Porque Ele traz, Ele mostra. Ele deu a essa mulher a estratégia, ou as estratégias de negociação com os espias. Olha, eu protejo vocês, mas vocês protegem a mim e a minha família. E aí, seguindo um pouquinho mais, o outro princípio encontrado nesse texto, que a fé dessa mulher foi uma fé que não deixou ninguém da sua casa para trás. E eu quero te dizer nesta noite, avance para florescer e frutificar, sem deixar um só da sua casa para trás. Amém. Filhos, pais, avós, sobrinhos, vamos orar? Vamos interromper aqui a administração para a gente orar. Você vai se colocar de pé agora. Poderia orar sentado? Poderia. Mas em época de crise, em época de guerra, a gente tem postura de guerreiros, não é assim? Uma coisa está no campo de futebol, está no parque, mas o tempo de guerra, nós temos as armas, o punho, nós temos a postura de guerreiros. E nós vamos clamar agora. Você vai dizer para o Senhor que você não vai deixar ninguém para trás. Que a sua fé é o que diz respeito a você e toda a sua Senhor, sustenta. E pela sua fé, pela sua vida aos pés do Senhor, pela sua fé operante, uma fé que age, Deus alcança toda a sua casa. Vamos levantar um clamor para as famílias representadas aqui. Pai, em nome de Jesus. E se você puder, abra sua boca e comece a orar. E apresente os seus sobrinhos, apresente a sua casa, a sua família. Deus, nós levantamos um clamor agora por cada família representada aqui. Existem filhos, existem pais, existem avós, existem sobrinhos representados aqui, existem irmãos. Ó Deus, e nós te suplicamos, assim como esta mulher usou de estratégias do seu conhecimento do que Deus estava operando, ó Deus, para proteger toda a sua casa, a sua família, que cada pessoa que está aqui nesta noite se posicione numa fé decisiva, numa fé fortalecida, numa fé robusta, numa fé de ação. Ó Deus, quem sabe jejuns, quem sabe uma demonstração a mais de amor, quem sabe o silêncio. Eu não sei quais as estratégias que o Senhor tem para cada um aqui, mas o Senhor as tem. E nós te pedimos que o Senhor traga agora. O Senhor é Deus que fala ao coração do homem, fala ao coração da mulher, quais as estratégias para que ninguém da sua casa fique para trás. Em nome de Jesus, para o teu louvor, honra e glória, assim oramos, Pai. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Não deixe, pode apresentar a mão. Não deixe ninguém para trás. Raro que eu queria ter falado, olha, a mim, meu pai, minha mãe, meus irmãos, mas mais na frente vai falar que toda a parentela dela. Eu imagino essa mulher saindo e chamando toda a sua casa e falando, olha, vai acontecer algo muito pesado, muito extraordinário, essa cidade vai ser destruída. Que isso, cara? Vai ser destruída assim. Mas há uma salvação para nós, como família. E eu fico pensando, eu leio a Bíblia e meus netos, anteontem,
Eu estava contando, eles ficam em casa de sexta para sábado, e eu estava contando uma história para eles. Aí um deles disse assim: vovó, eu fechava os olhos, contando a história com os olhos fechados, eu estava criando, eu crio um momento das histórias. Aí um deles disse assim: vovó, você está vendo isso na sua cabeça? Eu falei: estou vendo. A vovó está vendo isso. Aí os dois disseram: eu também. Cada um disse, né? Eu também. Eu também. Então eu leio a Bíblia se vendo na minha cabeça aquele momento. E cada vez que eu medito nesse texto, eu sinto uma dose de pavor, imaginando como é que aquele povo de Jericó viveu aquela situação. O povo de Israel circulando, primeiro dia, segundo, sexto dia. O que esse povo quer? Que coisa estranha é essa? O que está acontecendo? O que vai ser de nós? O que vai ser de nós? Sétimo dia, esse povo rodeando 7 vezes. Imagina o barulho daquele povo gritando. E o poder de Deus vindo. Oh, aleluia. Porque quando o poder de Deus vem, não existem muralhas. Glória a Deus. Aleluia. A voz do Senhor é voz de trovão. Mediante a ordem dele não existem muralhas, amados. Essas muralhas vêm no chão. Mas imagine comigo o ruído. Imagine comigo o barulho. Um terremoto sacudindo aquelas pedras. E o povo em desespero, gritando. Quem sabe saindo de casa, apavorado. E Raabe dizia: vão ficar quietinhos aqui. Porque lá fora está tudo quebrando, está tudo sendo destruído. Mas há uma promessa. Existe um fio de escarlata na nossa janela. E o perigo não nos atingirá. Porque foi este o acordo. Olha, tudo bem, Raabe, nós vamos fazer o que você está pedindo. Mas pega um cordão vermelho e coloque na janela. Porque quando nós chegarmos aqui, e quando nós virmos esse cordão vermelho, nós saberemos que da sua casa nós temos que passar longe. Lembra? Lá na saída do Egito, o sangue do cordeiro, e o anjo da morte não podia entrar. Também o anjo da morte não podia entrar na casa de Raabe, porque havia uma marca vermelha na janela daquela mulher desprezada, escória da sociedade. Poxa, e eu pergunto a você: tem um fio escarlata na sua casa? Tem um fio vermelho no seu coração? Tem um fio vermelho sobre a sua família, sobre os seus filhos? Então o horror que está lá fora não poderá atingir a sua casa. Porque Ele, o Senhor, é o Deus que vela por cumprir a sua palavra. E se nós temos a presença dEle, se nós temos essa consciência do poder do sangue de Jesus, o maligno não pode nos tocar. Ele pode rodear. Nós sentimos a fúria dele muitas vezes. Não é assim? Sentimos muitas vezes o barulhinho das setas, mas ele não pode nos abater por causa do sangue de Jesus Cristo, por causa do fio vermelho na janela. Tudo derrubado, todo um horror completo. Mas aquela mulher, junto com a sua família, estava debaixo de uma proteção. E assim aconteceu. Israel invadiu a cidade. E o texto relata que matou toda a população de Jericó, cidade que foi amaldiçoada, e todos morreram, exceto, o texto vai registrar, Raabe e toda a sua casa. Estavam em
segurança dentro de casa. Mas como que essa mulher frutificou, Yara? Em meio a essa crise horrorosa, com a vida, né, sendo ameaçada, como que essa mulher frutificou? Aí nós vamos avançar um pouquinho, no capítulo 6 do mesmo livro, de capítulo 6 e capítulo 7, nós vamos encontrar a descrição do acontecido, da morte, né, da invasão da cidade pelo povo de Deus, e esta mulher, a partir do verso 22, sendo protegida com toda a sua casa. Não vamos ler, eu já relatei. Mas vamos conferir agora como que a vida dessa mulher, como que esta ação, movida por fé, frutificou. Como que floresceu e frutificou. Floresceu e frutificou por gerações inteiras. Inteiras. Quando a gente vai para Mateus, capítulo 1, vamos conferir. Mateus, capítulo 1, verso 5. Dá um pulo aí, que nós vamos conferir outros textos. Mateus, capítulo 1, verso 5. Diz assim: verso 5. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, o rei Davi a Salomão, da qual foi a mulher de Urias. Quem está aparecendo aí? Raabe, a prostituta. Deus não dá a vida dela. Ela se casou com um daqueles espias. E ela se tornou mãe de reis. Tataravó de Davi, o rei de Israel. Olha como florescer e frutificar no meio da crise. Se eu faço a escolha certa hoje, se a crise está instaurada, mas eu faço a escolha certa, confiando no meu Deus, que o Deus em cima dos céus e embaixo na terra, essa decisão vai ecoar por gerações inteiras. Foi o que Deus fez com essa mulher. E a única mulher, depois de Sara, que aparece na galeria dos heróis da fé, foi Raabe. Olha como que uma escolha certa floresce, frutifica e traz honra. Traz a glória de Deus e traz a honra para a mulher, para o homem que faz a escolha certa. Vamos dar um pouquinho lá para Hebreus capítulo 11. Verso 31. É importante a gente entender isso, porque isso enche o nosso coração. Deixa a Bíblia aberta em Hebreus, que depois a gente vai para Tiago também. 11:31 diz assim, verso 30. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Olha só, nesse texto está falando de uma fé operante por parte dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, José. Vai falar da fé de Moisés, da vida, da ação desses homens. E aqui vai falar de Sara. E aqui aparece uma citação a esta mulher, a Raabe, na galeria dos heróis da fé. Aleluia. Isso não é glorioso? Uma decisão que floresceu, que frutificou por gerações. E aí a gente dá um pulinho lá em Tiago, no capítulo 2. Tiago vai trabalhar com a questão dessa fé que deve levar a uma ação, que deve levar a uma atitude. Vamos ver aí a partir do verso 21. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado
quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Está aqui de novo. Tiago, nessa carta que ele escreve direcionado ao povo de Deus, ele cita Abraão, que para o povo de Deus, para os judeus, né? Abraão é o pai, e é o pai da grande nação de Israel, e junto com esse pai da nação, encontra-se esta mulher, aleluia, que tomou essa decisão de crer em Deus, de servir a Deus. Isso é extremamente glorioso. Quando fazemos as escolhas certas, Deus, na sua bondade, graça, misericórdia e fidelidade, Ele nos honra. Eu oro, clamo todos os dias pelos meus filhos, genro, nora e netos, e digo assim para o meu Senhor: Senhor, os meus filhos estão te servindo, mas os meus netos eu não sei, Senhor. Eu realmente não sei, né? Não sei se eu vou viver amanhã, não sei se eu vou viver até os 70, né? Estamos aí aos 68, esperando com grande expectativa fazer 70, porque na minha família havia um histórico de mortes prematuras, mas eu não sei se eu vou viver. Por quanto tempo mais? Quais são os planos do Senhor? Então eu digo assim para o meu Senhor: Pai, eu sei que as minhas orações estão armazenadas diante de Ti. Estou clamando pelo Emanuel, pelo Benício, pelo Daniel, pelo Mateus. E eu digo: Senhor, minhas orações estão armazenadas diante de Ti. Amém. Se o Senhor não buscar a igreja antes e me levar, meu Deus, lembra-te das minhas orações pelos meus netos. Armazene as suas orações, porque essa escolha ecoa por gerações inteiras. Não desista no meio da crise. Permaneça. Fique firme. Olhe para cima. Sabe que é esse Deus lá em cima, governando todo o universo, e é esse Deus aqui embaixo na terra. Vamos orar, queridos. Você pode se colocar.